Entrevista do dia. Eita, era o meu sonho, viu? Que a gente dormisse e acordasse saudável, fitness, né? Mas não dá, né, doutora? Bom dia, Fabiana Laveso, nutricionista e enfermeira que está aqui com a gente hoje. Isso mesmo, nutricionista e enfermeira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Com prazer que eu aceitei o convite para estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa vida saudável, né? Essas mudanças de hábitos nas nossas vidas que a gente tem que todo início do ano, como Cabreira disse, né? A gente faz as promessinhas. Todo início do ano nós fazemos promessas, aí chega no final do ano e às vezes fica aquele sentimento vazio de não ter cumprido. Mas o ano que vem eu começo. Ainda bem que sempre tá tem tudo o ano que certo. vem, né? Ainda bem que a gente tem o próximo ano para a gente tentar. Ô, e é Fabiana, assim que nós precisamos, pelo menos começar. A internet hoje, digamos assim, ela bota mais pressão nas pessoas por conta dessa questão aí de sempre buscar uma alimentação saudável e faz com que as pessoas fiquem aí cada vez mais, vamos dizer assim, frustradas quando não conseguem, porque a internet dá solução para tudo, mas nem sempre tem que haver muito foco, né? Eu acho que a internet veio para nos ajudar. Tem muita material muito bom na internet que dá para a gente tá sim pegando como base, mas claro que tem uma certa cobrança, às vezes, eu acredito que seja isso que você deve estar perguntando, pelo corpo perfeito, né? Então, a gente vê isso daí. Mas nem tudo que a gente vê também, né, é real na internet. A gente tem que saber buscar o conhecimento certo, né? Através de artigos, eu falo assim que eu gosto muito de seguir o que os artigos trazem para nós. Né? A gente vê muitos blogueiros, né, hoje na internet trazendo, eles trazem muitas dicas que muitas vezes para mim não é válida e também eu acho que não deve ser seguidas. Mas eu acredito também que tem uma diferença, né? A gente acaba buscando, não é um corpo perfeito, tá? A gente não tem que trazer pensando assim, olha, eu estou mudando para buscar um corpo perfeito, mas sim para buscar hábitos saudáveis para que aqui dentro, na nossa fisiologia, na nossa bioquímica, aqui dentro do nosso corpo, nós estejamos em equilíbrio, para que nós possamos prevenir, pelo menos hoje que nós vemos, né, as doenças as crônicas não transmissíveis, que é diabetes, hipertensão, câncer, obesidade, que a gente sabe que sim, é visto como uma doença. A gente fala assim que a obesidade, ela é uma doença crônica, né? Ela tem uma inflamação, ela traz uma inflamação de baixo grau. Então, ela também é vista e hoje, né, as pessoas estão acima do peso. Então, eu acredito que é isso, não buscar um corpo perfeito, mas sim buscar uma vida saudável, pelo menos livre de doenças que a gente consegue prevenir através da alimentação. Fabiana, e como começar? Como dar o pontapé inicial? Que agora a gente sabe que não tem quem não dê aquela exagerada nesse fim de ano, né? Então todo mundo começa a primeira semana do ano falando assim, preciso fazer um detox. Qual que é o melhor detox aí que a gente pode fazer para dar aquele upgrade no nosso organismo aí nessa primeira semana do ano? A palavra detox, ela ficou assim. Que é o detox? Seria como se fosse uma limpeza, desinflamar o nosso corpo que vem inflamado. Então, claro, gente, eu sempre falo o seguinte, o que vale é o que nós fazemos, entendeu? O que a gente vai fazer a partir do Réveillon até o Natal. E não entre o Natal e o Réveillon. Porque aí também seria, eu acredito assim, um sacrifício muito grande. Claro que nós a gente tem hábitos saudáveis, para nós nem tanto, a gente consegue manter aquele equilíbrio.
Mas é uma época de confraternização e todo mundo sai um pouquinho fora, é normal. E o pior, muitos bebem, né, em excesso, e a gente sabe que o álcool também ele é muito tóxico ao nosso organismo. Mas pensando nessa palavra detox, que ela ficou um pouquinho assim, eu digo que nem cai muito bem aos nossos ouvidos, porque as pessoas acreditam assim, nossa, eu vou comer tudo que eu posso nesse final do ano, e aí na próxima semana eu entro com um suco e tá tudo certo, né? Um suco verde, detox. E não é isso, né? Um plano detox, é isso que você tá falando. Um plano detox, que é um plano para nos desinflamar, porque assim, é uma inflamação que a gente não vê, tá lá nas células. É diferente quando a gente bate, a gente corta, a gente inflama, a gente vê. Esse processo de inflamação é dentro do nosso corpo. Então, esse detox seria para fazer uma limpeza, entendeu? Uma detoxificação no fígado, que principalmente é o órgão que, né, ele vai metabolizar tudo. Então, o que a gente precisa pensar? Primeiro lugar, hidratar bastante, né? Muita água, a gente aqui é muito quente, então a gente retém líquido e principalmente a gente, para desinflamar, hidratar. Então, a água aí, a gente tem um cálculo que nós fazemos de 35 ml a 40 ml por quilo de peso, que seria o essencial para as pessoas. E começar, então, a introduzir mais legumes, verduras, frutas, hortaliças, porque os alimentos, eles trazem os grandes nutrientes, né, que são carboidratos. Nesse caso aqui a gente tem o carboidrato, mas junto com as frutas, legumes, verduras, hortaliças, que nós temos os compostos bioativos, né, que são os fitoquímicos, que são compostos químicos que traz como alimentos funcionais. Então, além de trazer essas frutas, legumes, né, verduras, as vitaminas, que são os micronutrientes, traz os alimentos funcionais. Então, são antioxidantes. Então, a gente precisa introduzir mais frutas, legumes, verduras, hortaliças. E o carboidrato, quando a gente se fala de carboidrato, também existe uma carbofobia, que todo mundo fala, agora, né, não como mais carboidrato. Claro que o carboidrato, ele não pode ser em excesso, mas ele é um macronutriente muito importante que dá-nos energia. Mas existem carboidratos e carboidratos, então vamos pensar nos carboidratos integrais, os cereais. Então a gente consumir mais os integrais por trazer fibra. A fibra nos traz mais saciedade, entendeu? As leguminosas, que tem fibras também, que são feijão, grão de bico, lentilhas, que traz proteínas. Olha só, você tá vendo que eu tô trazendo tudo que é, né, alimento de verdade mesmo. Até agora eu não busquei nada industrializado. E para definir, acabar, né, para a gente concluir isso também, a proteína, que a proteína é de extrema importância. Então, é uma alimentação equilibrada, com uma quantidade certa de carbo, mais voltado aos carboidratos integrais, a gente trazer as leguminosas, trazer também os legumes, verduras, frutas, trazer essa proteína que a gente encontra principalmente de origem animal, e as gorduras boas, tá? Gorduras boas, menos gordura saturada, entendeu? Que é de origem animal. Então, o que são gorduras boas? As mono e poliinsaturadas, que são os ômega 3, ômega 6, ômega 9. Doutora, e então, para a gente que está começando o ano, o que a gente deve evitar, vamos dizer assim, nessa estratégia de ação para o ano, o que devemos evitar mesmo esse ano e o que podemos investir? Tá, então a gente tem que evitar, como eu disse para vocês, pensando aqui, produtos industrializados, certo? Embutidos, que tem muito condimentos, processados, a gente tem que evitar as bebidas açucaradas, álcool, doces, açúcares, de um modo geral. É o que não é o que é industrializado, que não é de verdade. A alimentação, gente, é muito simples. É muito simples. É o básico, é o alimento que é real, aquele que traz um único nutriente. Por exemplo, o mamão se dá o mamão,
peguei uma fruta aqui na minha cabeça. É na natureza. Você busca ele, tudo bem, lá no mercado, na quitanda para comprar, mas é a natureza que te traz ele, não é a indústria. Então, quando você pensa num produto industrializado, ela já passou por um processamento, tá? E uma dica muito legal também, que quando você vai fazer, você vai comprar um produto industrializado, você vê a lista de ingredientes, certo? E eu vejo isso no meu consultório, que as pessoas não sabem ler rótulo de alimentos. E agora houve uma mudança até na rotulagem que vem lá com alerta. Vocês viram já isso? Que legal. Um alerta gritante, que né? Pula que salta, que destaca mais que o nome do produto, até. Nossa, eu vi, eu achei muito bom. Porque quando você vai pegar o alimento, eu não sei se vocês tiverem essa sensação. Meu Deus, ali eles trazem até açúcar, contém isso, contém aquilo, né? Traz um alerta, como você disse, muito grande. E aí você vai lá na tabela nutricional, você vai lá na lista de ingredientes. Como que você vê a lista de ingredientes? O que mais tem, o primeiro ingrediente é o que mais tem. Quando você pega lá, você vai comprar uma granola, por exemplo. Nossa, a granola é super saudável, né? Vamos dizer assim. Tá, tem umas que até são legais. A gente está investindo. Mas tem umas que o primeiro ingrediente é o açúcar. Então, aquele pacotinho que você está comprando, não é o cereal que tem ali. É açúcar. É o açúcar. Tem o que mais mais açúcar tem que é o tudo. açúcar. Então, começar a aprender a olhar rótulo, a olhar a lista de ingredientes. Lembra disso. O primeiro nome que vem é o que mais tem. E quanto mais ingredientes aquele alimento tem, mais ele foi processado. Então, isso daí é uma dica legal para a gente já começar. Outra coisa, você vai lá no mercado, realmente eu acho bem válido. Ao invés de você comprar um produto lá integral, vamos pensar assim, todo, é melhor você investir naqueles que tem uma porcentagem, que são os lights, que traz uma porcentagem menor de gordura. Então, eu acho interessante você fazer essas trocas mais inteligentes. Você vai comprar um requeijão, então compra um requeijão light, ele vai trazer um percentual menor de gordura, porque isso a Anvisa cobra, entendeu? Das empresas alimentícias. Então, eles têm que trazer hoje o que é certo lá na rotulagem. Então, isso é muito importante, dá para você fazer essas trocas e você prestar atenção no que você está comprando e você está levando para dentro da tua casa. Mas é melhor a gente descascar mais, tá? Cortar mais do que desembrulhar. Eu observei isso aí nas embalagens de panetone nesse final de ano. Menino. Né? Você pegava o panetone, você punha em cima da mesa, ele virava um monstro ali, né? Dado o alerta que vinha na caixa, coisa que não tinha até antigamente, né? Então as pessoas se divertiam, agora pelo menos tem um alerta. Você fica com peso na consciência, né? Você olha lá escrito rico em gordura saturada e açúcar. Aí você fala assim, vou pegar só a lasquinha, só a nesguinha. Porque olha, vou te contar, viu? Que a vontade é de devorar o panetone inteiro. É verdade. Mas a hora que você vê aquele alerta, você fala assim, é melhor só uma lasquinha, né? Porque já começa a diminuir, né? Já começa a diminuir. Essas trocas são inteligentes, então você já pode começar indo ao mercado com um novo olhar esse ano. Entendeu? Já é um pontapé inicial. Colocar mais verduras, legumes no seu prato. Quanto mais cores, melhor. Porque cada cor traz um fitoquímico diferente, traz essas substâncias que nós falamos de antioxidantes, anti-inflamatórios, né? A gente pode... uma coisa bem legal também, uma dica aqui que o pessoal não... aqui é porque é muito quente, mas dá pra gente consumir frio. Os chás. Gente, os chás são... Ai, que bom. Amo. Parabéns. Porque traz muitos compostos bioativos, fitoquímicos. Geralmente eu pego o sachêzinho de chá e coloco dentro da garrafinha de água. Principalmente água com gás. Eu coloco o sachêzinho e vira e mexe, eu já trouxe aqui algumas vezes já minha garrafinha de água meio cor-de-rosa, que eu gosto daquele chá com hibisco, com frutas vermelhas, então fica aquela coloração cor-de-rosa ali no chá, então vira e mexe, eu tô com esse chazinho gelado saracuteando por aí. Eu acho bem legal. Mas vocês falaram de detox no início, mas o que a gente está ouvindo muito hoje falar e virou quase que um mantra, né? É o tal
regime intermitente, é isso? O jejum Jejum intermitente. Deixa eu falar um pouquinho sobre o jejum intermitente. O jejum intermitente é uma estratégia, então funciona assim. Na nutrição, nós temos que ter um olhar individual para o nosso cliente, para o nosso paciente. Então, não é tudo, por exemplo, se eu fosse montar um plano alimentar, eu não gosto da palavra dieta. A dieta já fica aquela coisa assim, nossa, eu vou ter dieta. Não, eu falo plano alimentar, porque quando eu vou traçar um plano alimentar, o próprio nome já fala plano, pode ser que dê ou não dê certo. Por isso que tem que ter o acompanhamento para a gente ir fazendo os ajustes e fazendo as trocas. E lógico, gente, pensando também no início do ano, a gente tem que pensar em calorias. É porque eu trouxe alimentos saudáveis, pensando sempre, né, em alimentos saudáveis, água, tudo isso, mas a gente tem sim que pensar nas calorias, tá certo? Porque pensar em emagrecimento sem calorias não tem como, porque o que a gente come em excesso e você não gasta, você vai armazenar de uma forma errada em gordura. Porque o organismo vai entender isso, certo? Então, se você come, você se alimenta, você tem que gastar. Então, é o exercício físico, lembrando que você também tem que colocar. Tem que estar associado. Exatamente. Agora, se você come mais do que você gasta, você vai colocar na forma de gordura. Quando a gente pensa, então, num plano alimentar, a gente tem que pensar, assim, em calorias, que são dos macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e gorduras, que é o que dá para nós, né, vamos dizer, a estrutura. Aí nós vamos associar dentro das calorias que você precisa, que a gente faz um cálculo, que seria o valor energético total que você precisa para aquele dia. Se você tiver em emagrecimento, eu vou fazer um déficit calórico, certo? Mas quando eu faço déficit calórico, mesmo colocando os macronutrientes, eu não só penso nele, eu penso nos micronutrientes e nesses alimentos funcionais que eu trouxe para vocês. E os micronutrientes, alimentos funcionais, está presente em vários alimentos, como eu disse, verduras, frutas, legumes, ômegas, entendeu? Fibras, que a gente tem que estar colocando. Então, tem que ser um equilíbrio de tudo ajustado nas calorias, pensando no emagrecimento. E a mesma coisa pensando em ganho de peso. E o jejum intermitente, o que acontece? Você fica um período sem se alimentar, né? Eles trazem que uma boa estratégia de 14, pelo menos 16 horas, até inclusive você pode usar o momento do seu sono, a noite do seu sono, mais um pouquinho da manhã para estar fazendo a prática de jejum intermitente. Isso seria uma estratégia dentro de um plano alimentar. O jejum intermitente, você restringe calorias, certo? Ok, você está restringindo, você ficou um tempo sem se alimentar. Só que depois que você passa a se alimentar, você que tem que ter um equilíbrio também da quantidade certa, não adianta. Tem que tomar cuidado, não é para todo mundo que você consegue, porque a pessoa, às vezes, uma pessoa muito compulsiva, na hora que ela vai tá liberado, bom, agora eu vou sair comendo tudo. E não come funciona. Um boi depois. E não funciona assim. Então, o jejum intermitente, a gente tem que pensar também na prática de déficit calórico. O que eu gosto do jejum intermitente? Não pensando só na prática de emagrecimento, tá? Porque emagrecimento é o que eu disse, fazendo déficit, você fazendo restrição, você não precisa fazer jejum. Agora, o jejum é legal, por quê? Porque esse tempo que você fica, você faz com que o seu corpo torne-se adaptativo, entendeu? Ele passa por uma adaptação. Então, eles traz mais alerta, mais foco. Então, você consegue trazer outras propriedades benéficas na prática de jejum. E tem o jejum espiritual também, né? Que é aquele jejum de limpeza mesmo que é feito. Mas pensando no jejum intermitente de alimentação, a gente pensa nisso. Aumentar imunidade, aumentar foco, aumentar... Então, tem sim uma associação da prática de jejum com longevidade. Mas pensando no emagrecimento, entendeu? Dá para fazer só o déficit calórico. Muito bem. Olha, a gente tem assunto para um ano inteiro, né, Giovanna? Virgem Maria. Agora, a questão é, alimentação saudável, exercício físico e foco, né? Olha, vou falar alguns pilares, então, da longevidade. Só pra gente, então, finalizar, porque tem assunto e é um assunto que eu amo. Não é à toa que eu fui fazer outro porque curso. Eu conheço a Fabiana como enfermeira. Já vim aqui falar sobre
dengue, leishmaniose, doenças. Mas a saúde não sai de mim. Então, e é uma agora coisa ela que tá eu sempre... dando dicas saudáveis. Sim, que eu sempre amei, sempre tive essa vida saudável, sabe? Prática mesmo de atividade física. E eu precisava fazer alguma coisa que eu me encontrasse muito mais. E a nutrição, assim, veio, somou a enfermagem. Então, eu trago muita coisa também da enfermagem. Claro. Sabe aquele olhar que a enfermeira tem de querer ajudar, de querer ser... Eu falo que enfermeira é um pouco mãezona. E eu trago isso dentro da prática da nutrição. Que bacana. E aí, a gente fala muito em longevidade, né? A longevidade hoje está em auge e não é à toa. Com certeza, todos nós vamos envelhecer. Eu quero envelhecer, né? Porque senão eu vou estar viva. Acho que todos querem envelhecer, mas de uma maneira saudável. Que você consiga ter práticas saudáveis e não ficar envelhecer com a ajuda, né, de outras pessoas, porque você não tem força muscular, porque você já está com Alzheimer, porque você já está com doença cardíaca, porque... Não, a gente quer envelhecer saudável. Então, eu vou trazer 5 pilares do envelhecimento, tá? Que a gente pode estar praticando, lembrando para o ano de 2024 já começar aí. Sono. Não esquecem do sono. O sono tem que ser reparador. Seu Wilson. Sono, gente, sono. É o momento do corpo descansar. Recuperar, né? Nossa, as células, elas trabalham mais tranquilas, elas têm hormônios que funcionam à noite, a gente consegue, pensando até no processo de emagrecimento, um sono reparador, ativar o hormônio de saciedade, entendeu? Então, assim, já tem muita ligação sono, estresse, cortisol e aumento de gordura, certo? Então, sono, gente, lembrem aí. Primeiro pilar. Sono. Intestino, nossa, outro assunto, tá? Intestino saudável, através do nosso intestino é o que são absorvidos todos os nutrientes. Então, lembra do intestino, a gente tem modulação intestinal, nós temos práticas saudáveis para o intestino, certo? Outro pilar, alimentação, que é o que nós falamos. Outro pilar, o exercício físico, que é diferente da atividade física. Exercício físico é aquele que você tira um tempo, que você vai lá e você pratica. Atividade física é aquela que você faz cotidiana, tá? Então, isso daí também. E claro, você tem que se mexer, tá? Você tem que ser um indivíduo ativo. E mentalmente, espiritualmente, então se fala muito hoje em meditação, yoga, práticas que trazem isso. E claro, gente, água, hidratação. Pronto. Tá aí a receita para o ano novo feliz. Não é? E saudável. Nós sabemos que uma restrição calórica, também tem artigos que mostram que uma restrição calórica, a gente comer um pouquinho menos, a gente também aumenta a longevidade. Você sabe que certa vez eu levando minha mãe para uma consulta com o Dr. Osni lá na Santa Casa, ele pegou os exames dela, colesterol certinho, triglicéridos certinho, foi falando, tá tudo ok os exames dela, uma octogenária. Aí ele falou assim, mas o que a senhora come, dona Neide? Eu falei, olha, ela come que nem passarinho. É isso que a gente tem que ser. Não precisa comer que nem um boi, come igual um passarinho. Quando é um ser humano normal, o necessário, né? Tem uma série, um documentário na Netflix, que é muito legal, se vocês quiserem, não lembro o nome, mas fala sobre da ilha no Japão de Okinawa. Qual que é o segredo? Porque eles são centenários lá, né? Eles vivem 100, 110 anos e de uma vida muito saudável. Claro que eles têm alimentação, mas eu era um centenário lá falando o seguinte, que eles são treinados a eles deixarem a mesa, né, a alimentação com um pouquinho de fome, um percentual de fome. Então eles são treinados, eles não comem além. Nós não. A nossa cultura aqui Eita, é comer até se empanzinar. Comer até se empanzinar, né? Isso vai gerando compulsão, né? E também o espiritual tem muito a ver a mente com o estresse, né? E é isso. Então, só respondendo aquela outra pergunta sobre a internet e um corpo desejável. Na verdade, quando você tem hábitos saudáveis, você coloca o exercício físico, naturalmente você vai ter um físico melhor. Entendeu? Então, isso é uma coisa que vem natural.
pele, cabelo. É unha. consequência. Consequência. Muito bem. Bom, a Fabiana, nós vamos já deixar na agenda aqui, porque nós vamos solicitar a ajuda dela, o auxílio dela ao longo do ano, com outras dicas desses eu pilares aceito, aí. eu gosto bastante. Não é? de- Pra gente falar. Eu falo cada pilar, muito. Pegar cada A gente adora. Pra gente fazer sobre isso aí. Mas queremos agradecer, Fabiana, por ter vindo aqui ao programa e dando essas dicas importantes para o pessoal passar um ano aí já buscando realmente associar o estilo de vida à qualidade de vida. Claro, e também, gente, sempre procurem uma ajuda de um profissional qualificado para te orientar. Então, cuidado com o que a gente vê na internet, dicas de blogueiro. Eu até gravei um vídeo falando sobre leite, porque leite é outro mito, né? Outro mito, outro Tabu, né? tabu, ou outro assunto polêmico, né? E foi bem legal que a Associação de Nutrologia e Nutrição e Alimentação, em setembro do ano passado, eles soltaram um consenso sobre o leite. Então aí outro Já dia resolveu legal, o problema né? do ovo, né? Que o ovo vivia para cima e para baixo. Uma hora era ruim, outra hora era bom. Até que Vilão e mocinho ele era, né? Já foi. Até que agora já acalmou a situação do ovo. Quem sabe o leite a gente também chega lá, né? Já chegou no Já consenso, com bons artigos aí, e tem as dicas. Então é isso, procure um profissional, inclusive quando vocês forem colocar também o exercício físico, é bem legal vocês procurarem um profissional da educação física para estar auxiliando, ajudando, montando o treino aí. Cuidado com esses treinos também de internet, É tá? verdade. Né? Fabiana, obrigado. Feliz ano novo para você. Muita paz, muita luz. Obrigada para vocês também. Eu fiquei bem feliz, tá? Que vocês me chamaram, porque é um assunto que eu gosto bastante. E se eu puder contribuir com vocês ao longo do ano, estarei aqui.